gente, meu nome é Isabela de Lima, sou psicóloga, me formei na Unesp em Bauru e agora eu faço especialização em terapia comportamental pelo ITCR em Campinas. É meu primeiro vídeo gravado, então eu peço que vocês sejam pacientes e compreensivos com algumas coisas que não são comuns em vídeos, não sei. Fiquei muito tempo pensando em como eu podia contribuir com o movimento Respira, junto desses outros profissionais que estão gravando os vídeos para vocês, principalmente num momento como esse, de isolamento. E aí eu acho que eu vou começar frisando pelo isolamento, né? O isolamento é físico e não é social. Eu digo que não é social porque o que importa é que a gente fique na nossa casa, evitando contato físico com as outras pessoas. É importante que a gente programe atividades que sejam com outras pessoas. Chamadas de vídeo, ligações pelo telefone, jogos online, SMS, WhatsApp, Twitter, Facebook, enfim, diversas redes sociais que vocês sabem usar melhor do que eu. Tem uma coisa que é muito legal, que eu vi muita gente postando e alguns perfis no Instagram que foram criados só para isso, com infográficos, textos, coisas para fazer na quarentena, como lidar com crise de ansiedade nesse momento, como lidar com mal-estar. E acho muito legal que tenham iniciativas como essa, que são pelo bem coletivo, né? A partir das minhas experiências, pensar no que pode ajudar o outro. Mas tem um porém, e aí vem o meu primeiro momento de dizer, façam terapia. Para as pessoas que têm autoconhecimento bem desenvolvido, é super tranquilo pegar um infográfico cheio de opções do que fazer e encontrar coisas que eu quero fazer, que funcionam para mim, que eu consiga fazer na minha casa. Porém, a grande maioria de nós passa muito tempo trabalhando, estudando ou muito tempo nas redes sociais e não sabe o que gosta de fazer. Ou sabia há anos atrás, mas já não é mais isso que gosta. Um profissional da saúde mental, o psicólogo, ele vai personalizar essas intervenções. Porque o que é bom pra mim não necessariamente é bom pra você, não necessariamente é bom pro Joãozinho e assim por diante. Então, é importante fazer terapia em todos os momentos, mas nesse momento, mais do que nunca, para que a gente possa personalizar as intervenções, o que funciona pra mim. Uma outra coisa é em relação ao trabalho. Alguns estão fazendo home office, outros não. Para quem está fazendo home office, algumas coisas são muito importantes, né? Muitos de nós nunca fez home office antes, é o meu caso. Eu já atendi online antes, mas eu nunca tinha trabalhado 100% online. E eu fui descobrindo pequenos problemas ou adaptações que eu tive que fazer para continuar atendendo como eu atendia aqui presencial. Então é importante que a gente mantenha alguns marcadores do trabalho, porque em 15 dias de quarentena, 15, 20 dias, pode ser que não faça diferença. Mas a longo prazo, na volta da quarentena, ou a gente não sabe quanto tempo essa quarentena vai durar. Então é importante que a gente mantenha algumas coisas, como por exemplo, acordar no mesmo horário que acordava para trabalhar, tomar banho, tomar café, vestir-se para ir trabalhar, ter um lugar específico para trabalhar. Precisa ter um canto onde a gente senta para trabalhar e quando termina o trabalho sai de lá. Para que a gente consiga evitar a procrastinação, manter um ritmo de trabalho e não perder outras coisas. Por exemplo, se a gente trabalha no home office, na mesma mesa onde a gente jogava, se divertia, com o tempo, e nem vão precisar de muitos dias, a gente não vai mais querer sentar ali para se divertir. Vai estar querendo muito jogar no computador, por exemplo, mas não vai conseguir sentar naquela mesa para fazer isso, porque é a mesa que lembra o trabalho e não o lazer. Então é importante que a gente marque os lugares. É o mesmo problema de ler na cama. Cama é um lugar de dormir, então coisas que a gente vai fazer na cama, consequentemente a gente vai acabar dormindo no meio. Isso chama pareamento de estímulos. Mas enfim, estou dizendo esses termos técnicos só por curiosidade, porque não serve para nada fora da clínica, da análise, né, das contingências. Então é isso, não existem soluções universais. A gente precisa personalizar as intervenções para cada pessoa. Tem pessoa que gosta muito de contato social e está sendo muito difícil o isolamento físico, de toque, de abraço, de afeto. Para outras pessoas é super tranquilo porque elas já tinham uma rotina mais parada, mais sozinha. Por exemplo, pessoas que jogam muito no computador, então é mais tranquilo esse isolamento. Mas tudo tem um tempo, um limite e às vezes as consequências desconfortáveis vão vir na volta ou ao passar do tempo se a quarentena for mais extensa. Então, gente, façam terapia, por favor. É muito importante. Pensei também em prováveis dificuldades que a gente pode ter nesse período. Aumento de transtornos mentais
de ansiedade, de depressão, aumento da taxa de suicídio, aumento dos comportamentos ansiosos. E um dos motivos que me vem muito à cabeça para aumentar os comportamentos ansiosos, não só a falta de autoconhecimento, a falta dessa habilidade de estar em casa, de estar sozinho, de fazer coisas sozinho, mas também a imensa incontrolabilidade que a gente tem nesse momento. O controle ele é muito importante, a gente gosta de ter as coisas ao nosso controle, de programar as coisas, isso é bom, é saudável em certa medida. E nesse momento a gente não tem controle de quase nada, né? A gente não tem controle da contaminação do vírus, podemos tentar ficando em casa. Muitos de vocês, eu vou me incluir, estão sentindo raiva em alguns momentos, raiva dos colegas, raiva de algum familiar, raiva dos vizinhos que tá vendo na rua pela janela, se vocês estão cumprindo quarentena. Porque tem uma galera que não tá, que tá sendo descuidada, coisas assim, por diversos motivos. E essa raiva vem da falta de controle, porque nem com medidas coercitivas do Estado a gente consegue manter todo mundo em casa. Bom, primeiro parênteses, se isso contribui de alguma maneira, acho que a gente já pensa que não dá para manter todo mundo em casa, né? O objetivo não é que ninguém pegue Covid-19. O objetivo é que o mínimo de pessoas peguem ao mesmo tempo, para não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, vamos tentar ficar com menos raiva das pessoas que não estão cumprindo tanto quanto você essa quarentena, porque tá tudo bem, desde que o máximo de pessoas fiquem em casa e a gente consiga fazer o que está ao nosso alcance, que é a gente ficar, conversar com as pessoas ao nosso redor, tentar dialogar, tentar dar argumentos para que as pessoas se preservem, é o que a gente pode fazer. Então, é isso, primeira dica. Vamos voltar a nossa atenção para coisas que estão sob o nosso controle. A nossa rotina de trabalho ou a nossa rotina de quarentena, se não estamos trabalhando remuneradamente, porque tem uma porção de coisas que a gente pode fazer. Eu gosto de lembrar sempre de uma frase que uma amiga minha, que também é psicóloga, me disse uma vez. Em 4 bilhões de anos do planeta, não é possível que não tenha nada que você goste de fazer, ou de ler, ou de estudar. Então, existem coisas que a gente gosta de fazer. Talvez a gente só não tenha encontrado ainda porque não explorou o suficiente. Então precisamos criar uma rotina mais cheinha de coisas, que não seja só celular, computador, notebook, para conseguir passar por essa quarentena com o menor prejuízo possível em relação a comportamentos ansiosos, a melancolia, a problemas no corpo mesmo, físicos, de dor no corpo, de hipertrofia, enfim, porque é muito tempo na mesma posição. Outra coisa que é muito, muito, muito importante, quando a gente sai para trabalhar, a gente tem acesso a algumas coisas que a gente não repara, mas que são muito importantes. Alguma coisa no caminho que a gente acha bonito, o dia se está ensolarado, se está chuvoso, dependendo do nosso gosto para dias, a temperatura, um toque, um olhar, um bom dia do vizinho, uma pausa no trabalho para um café, uma pausa para conversar com algum colega de trabalho. Tudo isso faz diferença e torna o nosso dia a dia no trabalho menos maçante. Quando a gente está fazendo home office, não tem nada disso. É você e o seu computador o tempo todo. Então não dá para a gente exigir de nós mesmos que a gente renda e produza na mesma quantidade. A gente vai precisar trabalhar um pouco menos. Outra coisa, geralmente a gente deixa o lazer todo concentrado no final de semana. Não vai dar para fazer isso. A gente vai precisar, além de trabalhar um pouco menos por dia, dividir esses momentos de lazer que eram do final de semana em cada um dos dias de trabalho, para que a gente tenha um pouco de respiro. Então, atividade física, atividades de lazer de diferentes tipos vão precisar ser incluídas na nossa rotina diária e não só aos fins de semana, para que isso fique mais fácil. Penúltima coisa, ficar 24 horas por dia, todos os dias da quarentena, completamente sozinho, pode ser muito difícil. E aí, né, a gente diz, que privilégio, se você tá passando a sua quarentena com o seu namorado, marido, você é privilegiado sim. Existem vantagens, é verdade. Mas, gente, passar 24 horas por dia, todos os dias, com a mesma pessoa, no mesmo lugar trancada, não é divertido, não é legal. É muito difícil.
Então, assim, se vocês também estão fazendo isso, tentem criar momentos na rotina de isolamento real. Cada um num cômodo, de fone de ouvido, evitando mesmo o ver a presença do outro, o ouvir o outro, o cheirar o outro, sentir o outro. É importante que vocês fiquem completamente sozinhos em algum momento, mesmo que na casa tenha outras pessoas, dentro do possível. Eu sei que a gente está falando para um público muito privilegiado, que tem a opção de fazer quarentena, que tem a opção de estar em casa, tem a opção de estar com outras pessoas, de trabalhar, de continuar recebendo, de montar uma rotina que seja só de lazer e de estudo porque não está trabalhando. Eu sei que essa não é a realidade de todos vocês. Por isso, enfatizando de novo, façam terapia para conseguir intervenções personalizadas. Porque num vídeo de 20, 30 minutos, eu não vou conseguir pensar em intervenções para cada um desses grupos, de pessoas que não podem parar de trabalhar na rua, de pessoas que estão trabalhando de quarentena, de pessoas que não estão trabalhando e estão de quarentena, de quem perdeu o emprego. São muitas as situações, por isso que é importante a gente ter auxílio. Muitos profissionais psicólogos estão atendendo online desde o começo, estão fazendo preços sociais para que todo mundo consiga fazer psicoterapia. Eu sei que alguns de vocês têm dificuldade com a psicoterapia por vídeo, online, mas juro para vocês que a gente tenta fazer o máximo para ser o mais parecido possível e existem muitos estudos internacionais, inclusive, que provam que a eficácia da psicoterapia presencial e online é a mesma. Claro que existem exceções quando os casos são de emergência, de risco, mas tem muitos estudos. Então, por favor, façam terapia para a gente tentar pensar em intervenções que sirvam para cada um de vocês. Por último, eu queria falar brevemente sobre algo que nem é da minha área, mas que eu acho muito importante a gente frisar, que está rolando um debate colocando economia versus as medidas sanitárias de saúde pública. Gente, não sou economista, e para falar isso aqui para vocês, eu assisti vários vídeos e li várias coisas sobre economistas que sabem o que estão fazendo, que trabalham com isso há anos, que são muito renomados, têm um currículo extenso que prova a competência deles. E um deles é a Mônica De Bolle. Eu assisti alguns vídeos dela falando sobre isso, que a economia vai sofrer, sim, o custo para a economia é alto, evidentemente, mas independente da gente relaxar as medidas sanitárias ou não. Então é importante que a gente não faça isso, porque a economia tem como se reerguer. Já se reergueu em vários momentos de crise e vai se reerguer depois disso. Agora, as vidas que a gente vai perder se a gente sobrecarregar o sistema de saúde com uma contaminação alta e rápida, a gente não tem como repor. Além disso, perdendo muitas pessoas, a economia vai sofrer do mesmo jeito. Então, não podemos relaxar as medidas sanitárias e vamos deixar os economistas fazerem o trabalho deles, porque eles sabem como fazer isso. O que a gente precisa é ficar em casa. É muito irresponsável a gente relaxar medidas sanitárias pensando em ajudar a economia, porque isso não vai nos ajudar. É isso. Então vamos retomar aqui o que teve de mais importante. Encontrem intervenções personalizadas fazendo terapia. Vamos tentar ter controle sobre algumas coisas, focar no que a gente tem controle para lidar com esse momento de grande descontrole de tudo, filtrar o que a gente assiste e lê de conteúdos na internet, na TV, para a gente não enlouquecer, porque são muitas informações nesse embate dos meios de comunicação disputando likes e compartilhamentos. Então, tentem filtrar um pouquinho para não serem bombardeados. E é isso, vamos desenvolver da melhor maneira o nosso autoconhecimento para que a gente consiga passar por isso com o menor prejuízo. E, por último, lembrando, o isolamento é físico, não é social. Estejam juntos de outras maneiras, virtuais, pelo telefone, vamos ficar juntos sem necessariamente a gente precisar se tocar e estar perto um do outro, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato. Espero que vocês estejam bem. Um beijo. Tchau.